Janaína, muito obrigada, né, por sua atenção, por atender a educadora. E já vou emendar a primeira pergunta, que foi a mesma que o Caio fez ontem, a Joyce Hasselmann. Ontem nós também entrevistamos a Joyce, né? As duas mulheres aí com esse expoente maior nesta última eleição. Como é que é chegar, então, à Assembleia Legislativa de São Paulo com essa bagagem, com mais de 2 milhões de votos nas costas? É responsabilidade pra caramba, né, deputada? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, cumprimentá-los, cumprimentar a Limeira, agradecer a confiança desses milhares de votos aí de Limeira e reiterar o compromisso de trabalhar assim, firmemente pelo bem comum, né, colocando o interesse da população acima de tudo e qualquer coisa, né? Então, realmente... eu não falaria que é um peso, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade, a bem da verdade, que eu sempre senti. Porque desde criança que eu tenho uma paixão pelo país, assim, um desejo de ver esse país brilhar, entendeu? Então eu já me sentia responsável, mesmo sem cargo, né? Tanto é que tomei a iniciativa de pedir o afastamento da presidente e não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, a não ser o sentimento mesmo de que, por ter visto as coisas e ter o conhecimento técnico, seria um dever moral, né? Mas que eu impus. Então agora com esses votos eu vejo mais como um fortalecimento da minha legitimidade para brigar pelo povo, né? Porque eu ouvi muito durante o processo de impeachment e outras causas que eu abracei na vida, assim, mas quem é você? Quem te contratou? Quem te chamou, né? Por que você está fazendo isso? Qual é o seu interesse? E era muito difícil eu ter que ficar me explicando o tempo inteiro. Não, é porque eu sou uma patriota, entendeu? Porque eu tenho amor à nação, porque eu tenho desejo de fazer o bem, e ninguém acreditava. Então, assim, eu acho que na medida em que eu fui eleita, né, com esse tanto de votos, eu não vou ter mais que explicar por que eu estou defendendo causas, entendeu? Acho que ganho uma legitimidade que vai me ajudar muito e, por consequência, vai ajudar o país. Eu tenho convicção disso. Deputada, nós acabamos de reproduzir um discurso, trecho de um discurso da senhora em Brasília, em que a senhora estava evidentemente emocionada, mas tensa. Eu não estou lhe vendo agora, mas sinto pela sua voz que parece que agora a senhora está bem mais aliviada, até naturalmente, não é? Depois daquele processo tenso do impeachment da presidente Dilma e depois dessa sua vitória esmagadora. Eu gostaria que, por favor, a senhora falasse um pouco daquele momento, porque certamente agora é um momento de celebração, né? Mas naquele momento a senhora deve ter... Quando eu via a senhora na televisão, ou ouvia suas entrevistas no rádio, eu imaginava o quão destemida a senhora foi, porque deve ter sofrido toda sorte de pressões e de ameaças, inclusive, para um resultado muito feliz, não é? De mais de 2 milhões de votos. Não, assim, as ameaças, as pressões foram piores do que se pode imaginar, mas eu prefiro sempre focar no positivo, né? Esse dia aí, se eu não estou equivocada, foi justamente durante a audiência em que eu fui inquirida no Senado por 9 horas seguidas, né? Eu não estou com o vestido verde nesse vídeo? Tenho certeza que quase certeza. Sim, é esse dia mesmo. É esse mesmo. Isso. Eu fiquei 9 horas nesse depoimento lá no Senado e quando me convidaram, tinham dito que eu ia passar por uma audiência de 40 minutos. Então, assim, eu estava com uma crise de alergia terrível. E eu sofri ataques por 9 horas, acusações de todo tipo, indagações absolutamente sem fundamento. Então, assim, estava muito tenso mesmo, porque eu fiz a petição inicial com aquela convicção de que eu estava apresentando provas, de que eu estava lastreada na Constituição, na lei, e que qualquer pessoa, né, minimamente razoável que lesse, iria concordar comigo, entendeu? Então, na minha inocência, eu achei que eu ia chegar lá, explicar, e todo mundo ia falar, nossa, poxa, é verdade, né? Porque é verdade, era verdade e é verdade. Só que não, né? Então, assim, eu tinha que me defender pessoalmente dos ataques, defender a denúncia, explicar os fatos, explicar a parte jurídica e provocações que muitas vezes não são filmadas, né? Não são captadas assim pelas câmeras.
Então, assim, era mesmo tenso, porque eu sabia que daquele processo dependia o país, entendeu? Toda audiência na vida de um advogado, ela é um pouco tensa, porque a gente está ali por algo que não é nosso, né? É o direito de um cliente. Naquele momento, meu cliente era o Brasil. Então, assim, era mesmo muito tenso, e como foi mais agressivo do que eu estava preparada, do ponto de vista, assim, emocional, não sabia que ia ser daquele jeito, né? Então, você acaba também ficando reativa. Tanto é assim que durante a campanha eu visitei muitas cidades e, infelizmente, não consegui passar por Limeira, que eu conheço bem, mas durante a campanha não consegui, então eu vou, já fica aqui a promessa feita publicamente. As pessoas vinham me abraçar, me agradecer pelo trabalho no processo, tudo, mas elas diziam, nossa, eu imaginava você uma mulher tão brava, uma mulher tão briguenta, e você não é nada disso. E eu expliquei para as pessoas, eu falei, gente, vocês não tinham ideia do que era aquilo. Então, assim, não é que a gente é briguento, nem é bravo, é que tem hora que se você não se impuser e às vezes até não gritar, você não consegue ser ouvido, entendeu? Foi um pouco isso, né? Mas, assim, essa minha paixão pela Constituição Federal, ela é algo que está muito internalizado mesmo, pelos meus estudos, né, desde o início do meu curso de Direito, pelas minhas aulas na condição de professora, e eu reitero aí tudo o que eu falei. Deputada, por que a senhora não aceitou ser a vice do presidente Jair Bolsonaro? Veja, eu acho que houve ali um conjunto de fatores, né? Nós conversamos muito, foi um período, assim, muito profícuo, eu tive uma impressão muito positiva dele como ser humano, como alguém que deseja o bem do país, né? Mas houve, a primeira situação é uma questão que eu, naquele momento e ainda hoje, não tenho, assim, condições de mudar com família para Brasília, né? Então nós chegamos a avaliar, eu falei para ele de trabalhar mais em São Paulo e ir quando ele viajasse, meio que fazer vamos dizer assim, quase que uma sede, né, do governo, da presidência aqui em São Paulo, uma filial, vamos dizer assim. Tem o gabinete aqui, eu falei, eu poderia despachar de São Paulo, ir toda semana para Brasília, quando o senhor está fora, viajar. Mas eu acho que essas minhas propostas alternativas, né, a uma mudança total, com família, com tudo, elas não foram assim tão bem vistas pela equipe, né? A equipe naquele momento queria algo diferente e ele também estava sendo muito ameaçado, ele estava muito tenso com essas ameaças, ficou um pouco preocupado comigo, entendeu? Então, assim, nós conversamos muito, houve um amadurecimento. E eu acho, até a gente nós chegamos a conversar sobre outros perfis, né, para vice-presidência, e até pela dureza do embate aí, que mesmo eleito, eu espero que seja, ele vai ter que enfrentar, chegou-se à conclusão de que a figura do general Mourão talvez fosse mais adequada, entendeu? Até para blindá-lo, né? Ele não verbalizou isso, mas eu senti isso e eu mesma cheguei a dizer isso para ele, entendeu? Então foi uma conversa bem amadurecida. Muita gente acha, você foi egoísta. Não foi algo assim tão unilateral, foi uma conversa amadurecida, de parte a parte, né? E eu estou apoiando, assim, incondicionalmente essa candidatura, porque eu entendo verdadeiramente que a volta do PT, em parte, vai ser jogar um pouco no lixo todo o meu trabalho no processo de impeachment, né? Por isso é que eu decidi apoiá-lo já lá atrás, muito antes até dessas indicações de que ele estaria no segundo turno e de que seria o favorito, né? Primeiro, parabéns pela votação tão expressiva em todo o estado, principalmente aqui em Limeira também. Hoje, muito pela obrigada. Manhã, hoje pela manhã a Jovem Pan divulgou uma informação de que a senhora pretende concorrer como comandante aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, seria candidata à presidência da Alesp. Você confirma essa informação e por quê? Porque eu acho que é natural. Veja, a minha votação foi muito assim, com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, que meu voto dentro da Assembleia terá mais peso do que os demais futuros colegas, não é nada disso, né? Mas me parece que quando um parlamentar tem uma votação tão expressiva como essa, né, que é a maior votação da história do país, que de certa forma o eleitor já está sinalizando, né, que uma confiança,
o desejo de uma liderança, entendeu? O desejo de ser representado por essa pessoa. Então eu entendo que é um dever meu me candidatar à presidência da Alesp, né? Eu sei que dependo de ser eleita pelos pares, né? Pelos futuros pares. Agora, também pode ser que eles compreendam essa mensagem das urnas como eu estou compreendendo, entendeu? Então eu vou me candidatar sim, não significa que serei, né? Mas vou me candidatar sim. Nós estamos conversando com a deputada Janaína Pascoal, a deputada mais votada da história de um país continente como o Brasil, com mais de 2 milhões de votos, algo, repito, extraordinário. Mais de 2 milhões de votos é algo a ser registrado historicamente. Quando é que a política chegou na vida da senhora e como é que se deu a aproximação da senhora com o candidato Jair Bolsonaro? Bom, a política nasceu comigo. Desde pequenininha, ninguém entende, porque não tem político na minha família, mas desde pequenininho eu acompanho política, eu discuto, meu pai sempre gostou muito de ler jornal, né, assistir jornal, então também discutia muito em casa, mas essa paixão por acompanhar o dia a dia do país, as questões do país, ela está em mim desde pequena, né, então assim, não é de agora. Sempre fui muito participativa, né, vamos supor, um mutirão na escola, uma campanha para prevenção de dengue. Eu participei de tudo que você possa imaginar. Desde pequena eu participava, eu organizava. Então eu nunca fui uma pessoa que vivia a minha vida sem me importar com o todo, né? Sempre coloquei o todo na frente até dos meus... Na frente mesmo dos meus interesses pessoais. E então a política, que eu chamo a política do P maiúsculo, né, sempre fiz. Eu sempre fui extremamente refratária à política partidária. Não gosto nem do nome partido, né, porque o partido tem a ver com parte, e a gente quer trabalhar para o todo, né. Então, nunca imaginei que eu me filiaria a um partido, não estava nos meus planos. Mas as pessoas começaram a dizer que tinha um prazo limite, que era 7 de abril, que eu deveria me habilitar. E aí, um mês antes desse prazo limite, eu recebi tantos convites para eu me filiar em todos os partidos que vocês possam imaginar. Todos, sem exceção. E as pessoas diziam assim, Janaína, você não é obrigada a ficar afiliada. Filie-se, habilite-se. Se você decidir não se candidatar a nada, você se desfilia, né? E que essa coisa do prazo, ela é meio que uma espada na cabeça da gente, sabe? Daí eu falei, bom, então vou ter que escolher um aí para poder ter essa possibilidade. Eu falei, se eu não me filio e depois a situação política do país se mostra tal que talvez seria necessário eu estar presente, como é que fica, né? Aí eu conversei com vários partidos, eu não queria nenhum que tivesse uma perspectiva socialista, não pelas políticas sociais, mas pelo totalitarismo que é inerente ao comunismo. Então eu li as cartas, né, os estatutos de todos os partidos que me convidaram, eu fui fazendo assim uma triagem. Uma vez triados com essa história do socialismo, do comunismo, a questão do aborto também, que para mim é algo muito importante, né? Eu quis saber se as lideranças eram favoráveis à legalização do aborto e se eu poderia defender, né, que não deve haver essa legalização. Então, a questão das drogas, que eu sou contra legalizar a venda de droga. Então, eu fui fazendo essa triagem, primeiro, do seu ponto de vista, vamos dizer assim, ideológico. Dos poucos que sobraram, aí eu fui verificar os que não estavam envolvidos em escândalo de corrupção, né? Aí ficaram, acho que alguns poucos, e desses que ficaram, eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que unir força, né? Porque o PT é uma força, por mais que tenha sido enfraquecido, eu vejo esse enfraquecimento com bons olhos, é uma força. Então nós precisamos unir força com alguém para a gente poder enfrentar. E aí eu gosto muito de conversar com as pessoas, não só ler as matérias de jornal, ouvir. E eu identifiquei bem antes, lá atrás, que o Bolsonaro tinha e tem uma liderança. Né? Eu falei, olha, eu preciso ajudar esse homem. Entendeu? Não adianta eu me unir a outro que é contra o PT também, mas que não tem chance, por melhor que esse outro seja. Eu vou me unir a quem tem mais força para combater, entendeu? E aí me filiei ao PSL,
sem perspectiva de candidatura, né? Foi quando o Major Olímpio veio ao meu escritório me convidar para sair ao governo do Estado. Foi nesse momento começaram, vamos dizer assim, os convites, as sondagens, as tratativas, né? E a coisa foi amadurecendo. Eu, até o penúltimo dia, na verdade, o penúltimo dia, bem da verdade, o último dia para a candidatura, eu ainda estava em dúvida. Cheguei a falar para o Major, falar para o Bolsonaro que eu não seria candidata a nada, mas aí eu percebi que eu ia ficando muito asfixiada nos meus ambientes, né, principalmente na universidade pública, onde, assim, o desejo da minha saída era cada vez mais claro, né, por parte do meu chefe, dos meus colegas, uma falta de apoio muito grande. Então eu falei, gente, eu vou ficar asfixiada, né, não vou poder mais falar, não vou ter mais ambiente. Então eu enxerguei, assim, meio como um sinal de Deus mesmo, de que eu deveria buscar outros ambientes, entendeu? Para defender o que eu acredito. Foi mais ou menos isso. Deputada, para encerrar, nosso tempo infelizmente é curto, eu aproveito... E eu falo demais. Não, a senhora fala o que nós todos esperamos ouvir. É sempre oportuno ouvi-la e nós aqui da Educadora, que somos possivelmente o primeiro veículo do interior de São Paulo a ouvi-la, estamos mais do que tudo muito felizes e orgulhosos. A honra é minha, a honra é querendo minha. que a senhora de fato venha a Limeira e que, se possível, nos visite aqui no estúdio para que nós, com mais tempo, possamos conversar. Ótimo. Me permita duas últimas perguntas muito breves. A senhora é uma guardiã da Constituição, agora mais ainda na condição de deputada. Existe alguma possibilidade de um autogolpe em função de Jair Bolsonaro ser militar e também do general Mourão vir do Exército? Essa é a primeira colocação. E a segunda colocação é a seguinte: por que o Brasil endireitou, deputada? Tá, então vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu realmente não vejo esse risco, não vejo. Não vejo nenhum desejo das Forças Armadas de desrespeitarem a Constituição Federal. Não vejo desejo nessa linha do Supremo, do Congresso. As conversas que eu mantive com o Bolsonaro foram todas no sentido de respeitar o Congresso, respeitar a Constituição Federal. Quando ele tinha dado aquela ideia de colocar 10 ministros no Supremo, eu tomei a liberdade, falei, olha, o senhor não pode fazer isso, que isso aí está errado, a Constituição não permite. Ele imediatamente retirou e falou para mim com todas as letras, não, Janaína, se está errado, não vamos fazer, né? Então eu não vejo, assim, de verdade esse risco de acontecer uma coisa nessa linha, tá? Eu acho que a gente corre muito mais riscos se o PT entrar. Porque o PT insiste que a Venezuela é uma democracia, né, onde está todo mundo vendo que aquilo ali é uma tirania, as pessoas sendo estupradas, presas pelas suas convicções. Então, assim, o PT que loteou, né, o governo. Então, assim, eu acho que a democracia corre risco se o PT voltar, né? Para mim isso é muito claro. Com relação... Qual foi a segunda pergunta mesmo, que eu agora esqueci? O que é que o Brasil endireitou? Então, mas a palavra endireitar não é boa? Não, eu acho que é. Endireitar significa tomar rumo, né? Sim, sem dúvida. Não tem nada de pejorativo na expressão. O endireitar aí, como tomar rumo, entendeu? Nós estamos tentando resgatar a legalidade. Mais do que uma questão ideológica de esquerda e direita, nós estamos fazendo um resgate de legalidade, né? De busca do que é correto, de implementar a máxima de que quem tem poder não pode tudo, de que a lei vale para todos. Então eu acho que a gente está fazendo algo muito, mas muito maior do que debater esquerda-direita. É uma questão de cidadania mesmo. Eu vejo dessa forma, eu vejo um endireitar muito menos como um rumo à direita, mas um endireitar no sentido de fazer as coisas corretamente. Pelo menos eu interpreto assim. Deputada Janaína Pascoal, professora, advogada Janaína Pascoal, enquanto cidadãos, todos nós aqui da bancada, fazemos um agradecimento público à senhora pela sua coragem, por ter combatido como combateu a corrupção nesse país, por ter sido, no melhor sentido da expressão, a musa do impeachment, por ter Muito obrigada, que lindos, obrigada. Nos defendendo a todos brasileiros.
Numa escala muitíssimo menor, deputada, nós aqui em Limeira também lutamos contra a corrupção e passamos por um processo de cassação de um prefeito, a questão de 6 anos. E eu, algumas vezes, me coloquei na pele da senhora, repito, numa proporção muitíssimo menor, porque nós também fomos ameaçados, nós também fomos perseguidos. É duro combater a corrupção, principalmente como a senhora fez, sair ilesa, como a senhora saiu, certamente com alguns machucados, mas ilesa, e dar uma volta por cima com mais de 2 milhões de votos que denotam toda a aprovação popular que o seu trabalho rendeu, ainda que seus pares da academia tenham ficado, talvez, com o nariz virado para a senhora. Muito obrigado por nos atender, que agradeço, pela generosidade. Limeira, parabéns. agradeço a todos vocês e a Deus também, acima de tudo, tá bom? E venha a Limeira, viu, deputada? Nós vamos recebê-la muito Nesse bem. Beijo muito estúdio, né, grande. Caio? É isso aí. Obrigado, deputada. Boa tarde. Obrigada, tchau.